As guerras esquecidas que quase desfizeram uma colônia, muito antes do grito do Ipiranga ecoar às margens de um riacho em São Paulo. O território que viria a ser o Brasil já fervilhava de conspirações, revoltas e sonhos de liberdade. A independência oficial de 1822 costuma ocupar o centro da narrativa histórica. Mas décadas antes dela, homens e mulheres arriscaram tudo para romper com o domínio português. Algumas dessas rebeliões quase mudaram o rumo da história. Outras foram sufocadas antes de ganhar força. Todas, porém, deixaram marcas profundas. Olá! Antes de continuar, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Obrigado. Vamos continuar. No final do século XVIII, o ouro das Minas Gerais já não brilhava como antes. A coroa portuguesa, pressionada por dívidas e guerras na Europa, apertava cada vez mais a cobrança de impostos. A derrama, mecanismo que forçava a população a completar metas de arrecadação, tornou-se símbolo de opressão. Nesse ambiente de tensão, surgiu a chamada Inconfidência Mineira, em 1789. Inspirados pelas ideias iluministas e pelo exemplo recente da independência dos Estados Unidos, membros da elite mineira começaram a conspirar contra Portugal. Entre eles, estava Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O plano era proclamar uma república independente em Minas Gerais, estabelecer uma capital em São João del Rei e criar instituições próprias. Mas a conspiração foi denunciada antes de sair do papel. A repressão foi dura. Tiradentes foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro, tornando-se mártir de uma independência que ainda levaria décadas para acontecer. Enquanto Minas sonhava com uma república, a Bahia explodia em outro tipo de revolta. Em 1798, a chamada Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, revelou uma face mais popular e radical do desejo de ruptura. Diferente da conspiração mineira, liderada por homens ricos e letrados, a revolta baiana envolveu soldados, artesãos, alfaiates e pessoas negras, livres e escravizadas. Influenciados pela Revolução Francesa, os conspiradores defendiam igualdade social, fim da escravidão e abertura dos portos. Panfletos espalhados por Salvador convocavam a população para uma transformação profunda. Era uma proposta ousada demais para o sistema colonial. A resposta veio rápida. Líderes foram presos e executados em praça pública. A mensagem da coroa era clara. Qualquer tentativa de alterar a ordem social seria esmagada. Já no início do século XIX, outra chama se acendeu no Nordeste. Em 1817, Pernambuco tornou-se palco de uma revolução que por pouco não se consolidou como um novo país. A Revolução Pernambucana nasceu de uma combinação explosiva de crise econômica, altos impostos e insatisfação com os privilégios concedidos aos portugueses. A presença da corte no Rio de Janeiro após a transferência promovida por Dom João VI aumentava a sensação de abandono nas províncias. Quando a revolta estourou, os revolucionários conseguiram tomar o controle da capitania, proclamaram uma república, criaram uma constituição provisória e enviaram emissários para buscar apoio externo. Durante alguns meses, Pernambuco viveu sob um governo próprio, com bandeira e símbolos nacionais. Foi uma experiência concreta de ruptura, não apenas um plano secreto. Mas o Império Português reagiu com força militar. Tropas foram enviadas por terra em março. A repressão foi sangrenta. Líderes foram executados ou presos. A revolução terminou, mas deixou um legado simbólico poderoso. Mostrou que era possível desafiar a autoridade colonial governar sem Lisboa. Em 1824, já após a independência formal, o descontentamento voltou a explodir no Nordeste com a Confederação do Equador. A nova monarquia brasileira, liderada por Dom Pedro I, enfrentava críticas por seu autoritarismo e pela centralização do poder. Províncias como Pernambuco defendiam maior autonomia e um modelo republicano. A Confederação reuniu líderes liberais que proclamaram uma república federativa no Nordeste. A bandeira do movimento simbolizava a união das províncias contra o centralismo do Rio de Janeiro. No entanto, assim como nas revoltas anteriores,
A repressão foi implacável. O governo imperial enviou tropas e navios de guerra. A insurreição foi sufocada e seus líderes executados. Essas rebeliões não foram eventos isolados. Elas revelam um padrão de insatisfação crescente ao longo do período colonial e do início do Império. Cada uma delas expôs fragilidades do sistema político e econômico. Cada repressão gerou mártires, memórias e ideias que continuaram circulando. O que torna essas revoltas tão importantes é o fato de que muitas delas quase deram certo. A Revolução Pernambucana manteve um governo ativo por semanas. A Conjuração Baiana mobilizou setores populares com propostas avançadas para sua época. A Inconfidência Mineira articulou um projeto político estruturado. Não eram apenas explosões de raiva, mas tentativas organizadas de construir alternativas. Se qualquer uma dessas rebeliões tivesse alcançado sucesso duradouro, o mapa político do Brasil poderia ter sido completamente diferente. Talvez o território tivesse se fragmentado em repúblicas regionais. Talvez a escravidão tivesse sido questionada mais cedo. Talvez o modelo monárquico jamais tivesse se consolidado. Também é importante lembrar que essas revoltas revelam diferentes visões de liberdade. Para alguns conspiradores, liberdade significava autonomia econômica e menos impostos. Para outros, significava igualdade racial e fim da escravidão. Essa diversidade de projetos mostra que a independência do Brasil não foi um processo linear nem consensual. Ao resgatar essas histórias, percebemos que a construção do Brasil foi marcada por conflitos intensos e disputas de poder. A narrativa tradicional, centrada em figuras imperiais e atos oficiais, muitas vezes apaga o protagonismo de rebeldes anônimos, soldados, artesãos e intelectuais que desafiaram a ordem estabelecida. Essas rebeliões coloniais esquecidas quase mudaram a história, porque revelaram que o desejo de autonomia existia muito antes de 1822. Elas testaram os limites do domínio português e depois do próprio governo imperial brasileiro. Mesmo derrotadas, ajudaram a moldar a cultura política do país. No fim das contas, a independência que entrou nos livros não foi um evento isolado, mas o resultado de décadas de tensões acumuladas. As revoltas que falharam abriram caminho para que triunfou. E ao olhar para trás, percebemos que a história do Brasil poderia ter seguido muitos outros rumos, entre enforcamentos, proclamações efêmeras e sonhos interrompidos. Existe um país que quase nasceu várias vezes antes de finalmente se tornar nação. Obrigado por assistir. Por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.